Bem, como é que foi as comunicações? Foi beleza? Deu tudo certo? Tudo certo, por ótimo. Graças a Deus, amém? É só dançando na calorada. Aproveitando. Gente, hoje nós teremos uma mesa redonda para finalizar o dia de hoje, tá? Só comunicando, porque tem os apressados que saem, né? Mais cedo, que amanhã nós começaremos 1h30 com a palestra, com a conferência da professora Luísa Ponteiro, lá do IFCE. Em seguida vai ter a professora Givanise, tá? Também uma conferência, que seria a conferência de encerramento. E depois da conferência da professora Givanise, nós teremos eleição para SPEM, né? A votação da chapa. E um pouquinho mais à noite, às 8 horas, será a calorada no sinal. É isso? Pronto. Vocês sabem, né? Então vocês sabem mais do que eu. Bem, então a nossa conferência de hoje, o tema dela é diferentes perspectivas teórico-metodológicas na formação do professor de matemática. Ok? Para compor essa mesa, nós iremos chamar o professor Rodrigo Lacerda Carvalho. Ele é mestre em educação, defendeu sexta-feira passada, né? É o mestre mais fresquinho, né, da universidade. Interessante do grupo de pesquisa Matemática e Ensino Mais, né? Especialização em Educação Matemática, tem graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará, né, lá em Quixadá. E ele é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo lá no Rainha do Sertão, também em Quixadá, né? Então, ele atua na área do ensino e aprendizagem de matemática, tecnologias digitais, no ensino da matemática, ensino de funções, formação de professores e teoria da atividade. Obrigada, professor Rodrigo. Professora Flávia. Professora Flávia é aluna do mestrado acadêmico em educação aqui da UES, né? Por favor. Ela poderia estar aqui complementando a palestra do professor Brandão, porque ela é formada em Libras, né? Então nós tivemos uma palestra hoje sobre a questão no caso deles, a parte de série, né? Do matemática. Então, especialista em educação especial na área de surdez, especialista em Libras, proficiente em Libras pelo MEC e mestre em educação. Vamos, gente. Professora Silvana Holanda da Silva, por favor. Mestre em Educação pela UES, professora da Rede Municipal de Fortaleza, especialista em novas tecnologias da educação e gestão escolar, colaboradora do grupo de pesquisa Matemática e Ensino, mais, e formadora da equipe de um computador por aluno, aquela URCA, né? Bem, formada a mesa, né? Sintam-se à vontade, vejam aí qual é a ordem. Boa noite. Como a Carol falou, meu nome é Silvana, sou professora da educação básica já há bastante tempo. Me formei aqui pela UES, em pedagogia, há muito tempo também. Retornei há algum tempo para fazer o mestrado em educação em 2009. E desde então, eu iniciei meus estudos na área de educação matemática, né? Já que a minha linha de pesquisa
orientado pela professora Marcília Chaves Barreto, estuda a educação matemática, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre 3 pesquisas que o nosso grupo concretizou através de 3 dissertações, tá? Uma delas é a professora Ana Cláudia, que não pôde estar aqui hoje. A outra pesquisa é a minha. E uma outra pesquisa da professora Larissa do Filho Santana, que é professora do curso de Pedagogia aqui da UES. A professora Ana Cláudia é professora do Instituto Federal da Educação. Então, vamos começar. Vou abrir aqui o meu, porque eu não gosto de falar para trás, para me estranhar. Para poder acompanhar com vocês. Então, nosso trabalho, né, se intitula Uso de representações semióticas em experiências de formação de professores que ensinam matemática nos anos iniciais. Aqui uma das 3 professoras. Pode passar. A justificativa para esse trabalho, né? A representação semiótica, ela tem sido uma teoria que tem sido bastante utilizada em muitos trabalhos de pesquisas acadêmicas, né? Ela tem servido como suporte para várias pesquisas para explicar como é que a aprendizagem em matemática acontece. Apesar do foco das nossas pesquisas estarem voltados para os anos iniciais, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos tanto no ensino fundamental terminal, de 6º ao 9º ano, como no ensino médio, né? Então a gente vai ver algumas concepções, alguns conceitos que essa teoria tem abordado. Uma outra justificativa, né? Que essa teoria estuda a elaboração conceitual em matemática a partir das diversas representações semióticas dos objetos matemáticos. A gente vai discutir o que é essa representação, o que é representação semiótica e como ela influencia na compreensão do objeto matemático. Estudos do grupo de pesquisa mais sobre a teoria, desde 2008 que o grupo vem estudando essa teoria e publicando alguns trabalhos relacionados aos conceitos que ela elenca. Uma outra razão é o baixo desempenho dos alunos da educação básica em matemática, as lacunas conceituais e didáticas por parte de professores, fato que a gente constatou nas 3 pesquisas que a gente vai discutir aqui. Os problemas e as questões norteadoras desse trabalho. A dificuldade dos alunos dos anos iniciais na resolução de problemas está relacionada com a não compreensão das representações em língua materna e na própria língua matemática, né? Nós queríamos investigar qual é a maior dificuldade que os alunos têm? É em compreender a língua materna ou em compreender a linguagem que a matemática oferece? Existe relação entre o baixo desempenho dos alunos e as lacunas conceituais e metodológicas de seus professores? A gente vai ver como isso se configurou no âmbito dessas 3 pesquisas. Os professores dos anos iniciais reconhecem e trabalham diferentes representações semióticas do objeto matemático em suas aulas? E nos cursos de formação inicial continuada, os futuros professores vivenciam discussões sobre essa referência teórica e possíveis estratégias de ensino com base nessa teoria? Aqui eu trago uma chavezinha do caldo. Sempre que a gente vai dar formação para as professoras, é impressionante a rejeição que elas, ou eles, né, a maioria são elas mesmas, nós professores dos anos iniciais, mas às vezes a gente encontra um ou outro professor. A gente percebe de início que elas deixam isso bem caracterizado, que elas apresentam uma grande rejeição à matemática. Elas não gostam da matemática, elas dizem que têm dificuldade em entender vários conceitos da matemática, apesar de elas serem professoras de matemática dos anos iniciais. Elas não se identificam com essa disciplina. Aí eu encontrei essa chave aqui do Cal, que retrata um pouco dessa rejeição. Olha, a matemática não é ciência, é religião. Religião? Claro! Veja as contas. Você tem 2 números e de repente eles viram um só. É milagre. Não dá para explicar. Ou você acredita nisso ou não. Este livro
todo está cheio de coisas que dependem de fé. E agora, Carla? Descobri que sou ateu em matemática. Eu encontrei essa chave, eu estava procurando umas imagens para colocar na apresentação hoje, eu encontrei no Facebook. Descobri que tem várias redes, várias comunidades de pessoas que odeiam a matemática, né, que detestam a matemática. Lá elas postam várias imagens, charts, né, expressando esse sentimento. Algumas bem engraçadas, mas ao mesmo tempo são preocupantes, né? Por que as pessoas têm essa rejeição, né? É claro que existe todo um contexto histórico, a gente não vai tratar aqui, mas existe também algumas questões que estão enraizadas na prática dos professores, de como eles se percebem como professores de matemática e como eles passam essa imagem para os alunos, né? Isso já vem de muitos anos e continua sendo repassada essa ideia que a matemática é algo difícil, que é algo utilizado para aterrorizar os alunos, que exige muita... Você tem que ser muito inteligente para aprender matemática. Então essas concepções, elas vão sendo absorvidas e passadas para os alunos, até hoje, né? Apesar de existirem vários trabalhos e estudos dizendo o contrário, que essa não deve ser uma prática adotada, mas ela ainda continua. O objetivo desse trabalho foi analisar as contribuições da teoria de registro e representação semiótica como aposta de fundamentação em 2 cursos de formação continuada de professores que ensinam matemática e o curso de formação inicial de futuros pedagogos, né? No caso, foi o curso de pedagogia aqui da UES. A ideia central é que a aprendizagem dos conceitos matemáticos está relacionada ao uso e à coordenação de diferentes registros de representação. Mas que representações são essas, né? Aqui a gente tem um vídeo. Passa para os desenhos mesmo, próximo, porque o nosso tempo já está muito... Que representações são essas, né? Quando eu falo de representação, do que eu estou tratando? Então, o que eu estou querendo dizer? Todos nós sabemos que o nosso mundo é cercado de várias linguagens. E essa linguagem, ela está muito presente na matemática. Tá? A linguagem não é usada só nas áreas de ciências humanas. A matemática se apropria de diversas linguagens para comunicar, para representar um objeto matemático. Então, que linguagens são essas? Nós temos a língua materna, aqui um exemplo. Raimundo adora fazer bolo. Para assar um bolo de abacaxi, ela usou uma forma retangular. O bolo de abacaxi representa um inteiro, ou uma unidade dividida em 10 pedaços iguais. Cada pedaço é uma 10ª parte do bolo, ou um décimo da unidade. Bom, para vocês que são estudantes da matemática, parece um problema bem simples. Mas para os alunos dos anos iniciais, é um problema de grande complexidade. Porque aqui existem vários conceitos que, se ele não compreender, ele não consegue responder o problema, né? A linguagem matemática representada pela língua materna, pela nossa língua portuguesa, né, exige que ele tenha a compreensão do que é uma forma retangular, um inteiro, 10 pedaços iguais, um décimo da parte do bolo, né, uma parte do todo, um décimo da unidade. Então existem aí conceitos que estão presentes nessa representação da língua materna. Aqui nós temos a representação por desenho do lado. Aqui nós temos uma representação através de tabela, uma representação com gráficos. Esses 2 tipos de representação estão presentes nos PCN, né, no bloco de tratamento da informação. Os nossos alunos hoje têm muita dificuldade de absorver, de retirar informações de gráficos e de tabelas. E esse tipo de representação, ele exige a compreensão para que o objeto matemático seja modificado, transformado das informações que estão presentes nesse tipo de representação. Aqui nós temos uma linguagem algébrica, que é a linguagem preferida dos matemáticos. A escrita numérica, representando aqui alguns numerais, alguma outra expressão.
Esses são tipos de representação. Mas o que é a representação semiótica, afinal? A representação semiótica é uma produção constituída pelo emprego de signos. Esse é um conceito desenvolvido pelo Duval, que é o pai dessa teoria. Eu esqueci de falar no início, que é a teoria dos registros de representação semiótica. Ela foi criada, desenvolvida por Raymond Duval, que é um francês, um educador francês. A representação semiótica anterior é um conjunto de imagens e concepções que o indivíduo pode ter acerca de um objeto ou situação. Os signos são organizados em diferentes tipos de registros que apresentam diferentes regras de organização. Então aqui a gente tem presente a ideia de signo, conjunto de imagens e concepções acerca de um objeto e a organização desses signos. São esses elementos que vão constituir a base da representação semiótica. Tá? A representação semiótica é uma representação de signos usados de forma organizada. Signos são símbolos, são elementos de uma simbologia, mas para que eles tenham significado, tem uma regra, uma organização para que eles sejam compreendidos. Estuda os aspectos cognitivos relacionados à aquisição de conhecimentos matemáticos. Então, o Duval aplicou essa ideia de representação e desenvolveu uma teoria que procura explicar os aspectos cognitivos. Como é que o aluno aprende os conceitos matemáticos? Como é que ele absorve esse objeto? Como é que ele transforma esse objeto matemático, né? Para isso, ele distinguiu que esse funcionamento cognitivo acontece em dois momentos. Através da semiose, quando eu represento o objeto matemático, quando eu utilizo um signo, um símbolo, ou algum tipo de representação, eu estou usando a semiose. Mas para que esse signo tenha um significado, eu utilizo a noese. É quando eu compreendo a representação que eu estou utilizando. E ele vai afirmar ainda que não existe noese sem semiose. Eu não posso comunicar algo, compreender algo do objeto matemático se eu não represento. Eu preciso representar para que a minha comunicação, para que o meu objeto matemático tenha significado. Nesse sentido, a aprendizagem matemática requer a diversificação dos registros de representação semiótica. Esse é o grande ponto-chave da teoria do Duval, né? Ele vai dizer que para o aluno construir o objeto matemático, para ele entender, ele tem que assimilar e utilizar uma série de representações matemáticas. O que acontece muito hoje? Os professores, de modo geral, nas pesquisas que a gente tem feito, eles se empenham em um único registro. As professoras dos anos iniciais no registro numérico, registro aritmético, né? Muito pautada no que o Duval chama de monorregistro. Nós usamos um registro só. Principalmente nos anos do 4º e 5º ano, né? Mas às vezes os alunos não conseguem entender o conceito matemático que as professoras querem ensinar, porque eles não conseguem transitar pelos diferentes registros, eles não conseguem entender. Quando ele está estudando fração, que o meio eu posso alterar também com 0,5, que o meio representa a metade, que o meio é um desenho que se eu dividir em duas partes eu vou ter o meio também. Então ele não transita por esses diferentes tipos de coordenação e ele acaba não construindo significado matemático. Tá? Eles ficam repetindo exercícios dentro de um único registro e o menino não amplia a capacidade dele de raciocinar matematicamente. Por isso que às vezes elas dizem, quando eu boto para ele fazer a conta, ele acerta. Mas quando eu boto o problema, ele erra. Ele sabe fazer a conta, mas ele não sabe resolver o problema. Porque na hora que ela sai daquele procedimento de cálculo que ele treinou para fazer, ele não consegue operar. Porque ele não consegue pensar em outras formas de representar. Ele sabe fazer o cálculo, mas ele não sabe pensar matematicamente. E o Duval vai dizer,
Estou me avisando aqui 5 minutos. Pode acelerar. Pode pular o vídeo. O Duval vai ainda falar que os registros de apresentação são formados de 3 funções, né? Eles compõem 3 funções: comunicação, objetivação e tratamento. As atividades cognitivas envolvidas na compreensão de um objeto matemático. A formação, que é recorrer ao registro, utilizando suas normas de funcionamento para formar uma representação. Em seguida, eu vou mostrar um exemplo que clarifica essas 3 ideias. O tratamento, que é a transformação da representação dentro do mesmo registro. A conversão, que é a transformação das representações de um registro para outro diferente. Nesse exemplo, que foi uma atividade que eu usei com as professoras, a gente tem uma figura que eu pedi que fosse provado que a área 1 é igual à área 2. Eu afirmei isso, mas eu queria que elas me provassem como isso é possível, né? Qual é a explicação para essa igualdade. Então aqui a gente tem, para poder resolver, para alguém poder resolver, ele tem que entender as propriedades da figura. Então aí entra a função de comunicação. Ele tem que entender. Se trata de um retângulo que está cortado por uma diagonal. Essa diagonal divide em 2 triângulos de áreas iguais, e para poder fazer as relações, né, de que os 2 triângulos brancos vão ser iguais, os 2 menores também, logo a área 1 será igual à área 2. Ela tem que escolher um registro para operar, aí entra a comunicação e o tratamento, e converter as informações presentes no desenho para outro registro. O algébrico, por exemplo, né, ela poderia fazer essa representação. Os registros de apreensão semiótica na geometria. O Duval vai distinguir 2 níveis de apreensão. O primeiro nível é um nível mais elementar, é aquele que você se depara com uma figura e você identifica as características básicas daquela figura, né? Você percebe que tipo de figura está se tratando. Nesse nível ele vai falar da apreensão gestaltística da figura, ou lei da moldura, mas eu não sei se dá para ver esse triângulo. Esse triângulo ele tem dentro dele tem um triângulo menor. E eu perguntei quantas figuras são possíveis de visualizar nessa imagem, né? A primeira resposta foi de que haviam apenas 4 triângulos. Outros responderam que tinham 5. Por quê? Porque a primeira apreensão ficou aprisionada num triângulo maior. A moldura maior, né, ela se sobrepõe às outras menores. É o que ele chama de apreensão quando a pessoa está no primeiro nível. Ela não consegue ver as configurações que são possíveis, né, as combinações dentro do triângulo. Quando ele consegue perceber essas combinações, aí ele entra num outro nível que o Duval vai chamar de o nível das modificações ou transformações possíveis. Na minha pesquisa, nenhuma professora conseguiu visualizar outras figuras além de triângulos. Aqui a gente tem o título das 3 pesquisas que foram feitas, as 3 dissertações. A primeira pela professora Ana Cláudia. Ela trabalhou com as professoras com formação continuada. Em seguida veio a minha, conhecimento de professores polivalentes de geometria, contribuições da teoria. A formação inicial do PHU para o ensino da fração, professora Larissa. Agora correndo aqui, passa aí um pouquinho, não vai na frente. Pode passar. Infelizmente, eu vou ter que pular as considerações. Pode passar. Aquele slide anterior, por favor. Essa foi uma representação figural dinâmica. Eu utilizei, uma das representações que eu utilizei foi um software, né, um software de matemática, um software de algebra, para ver se através dessa representação dinâmica, utilizando o software, também contribuía para a compreensão dos conceitos que eu queria trabalhar com os professores. Considerações finais. As professoras entenderam a necessidade do uso de diversas representações na compreensão do objeto matemático.
vivências dela no currículo, na formação. Próximo. As professoras, nós vimos que nas 3 pesquisas elas apresentavam sérias lacunas conceituais, tanto em relação à fração, que eu trabalho na Larissa, tanto nos conceitos básicos de matemática, como nos conceitos aritméticos que a professora Ana Cláudia investigou, né? Essas lacunas iam desde a compreensão de operar divisão, multiplicação, identificação da figura, no caso de geometria, no caso da fração, né? Os problemas eram mais sérios ainda, porque a fração é considerada um conteúdo de difícil compreensão para as professoras, que envolve muitos conceitos que elas não compreendem, que elas não dominam. Uma outra observação foi que existe um paradoxo em relação ao livro didático, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu apliquei um questionário e analisei o livro didático de todas as séries, do 1º ao 5º ano, o livro didático que elas adotavam na escola. E elas diziam que seguiam, né? O programa, o plano de curso que elas apresentavam para os alunos, elas seguiam o livro didático. Só que na prática, eu descobri que elas não seguiam o livro didático, elas pulavam alguns conteúdos. E descobri que esses conteúdos que elas pulavam eram aqueles que elas não se identificavam, que elas tinham dificuldade de ensinar. Então elas acabavam saltando, principalmente o conteúdo de geometria. Eram os conteúdos que elas achavam que não eram importantes. Para elas era importante ensinar o menino a fazer conta. Ele tinha que aprender a somar, multiplicar, dividir, subtrair. Geometria ele podia aprender depois. Foram identificados obstáculos para lidar com a fração, principalmente em relação ao significado do número e medida relacionado, raciocínios desenvolvidos com base na representação de fração e não em suas relações, necessidade de uso dos algoritmos para conseguir estabelecer seus raciocínios. A formação inicial é apenas um princípio de um processo de formação que deve ser contínua e inacabada quando se tem a intenção de exercer a docência. A gente percebeu que a formação inicial não deu um subsídio necessário a essas professoras para que elas dominassem todos os conceitos do currículo da matemática. Pronto. Aqui algumas referências que a gente utilizou. E aqui a nossa identificação, como não foi possível explicar todos os itens. Os 3 trabalhos eles estão postados no site do grupo, os 3, vocês podem encontrar lá, as dissertações. Nós temos outros trabalhos também publicados em eventos, em capítulos de livro, periódicos, envolvendo essa teoria. Obrigada. Boa noite. Como a professora Carol já havia falado, né, meu nome é Flávia, eu faço parte do grupo de pesquisa Matemática e Ensino e trabalho na área do ensino de matemática para alunos surdos. Bom, a proposta do nosso tema aqui é trazer exatamente as contribuições da teoria da atividade, que é uma teoria preconizada por Leontief, um dos precursores, né, dos estudos de Vygotsky, para o ensino de matemática para alunos surdos. Então, nós vamos começar, gente, nos questionando, né, imaginando um mundo não adaptado a você, que não é uma pessoa com deficiência.
para comunicar que esses bonitinhos são roubados do final da apresentação. Não adaptado para você, né? Então, como é que seria esse mundo se nós, né, não tivéssemos esse mundo adaptado para nós? A mesma coisa acontece com o caso da crianças surdas, né? Então, a criança surda, quem é o sujeito surdo? É uma pessoa deficiente? É uma pessoa que possui uma deficiência, né? Não. Então, o sujeito surdo é um indivíduo que ele possui uma diferença linguística, uma diferença cultural, ele possui a sua identidade surda, ele possui a sua cultura surda, e um dos primeiros artefatos culturais da pessoa surda é o uso da língua de sinais. Hoje, a língua de sinais aqui no Brasil é reconhecida desde a lei de 2002, né? Com o decreto de 2005 veio reforçar, né? Todos os cursos de licenciatura, inclusive a da matemática, terão que ter a disciplina de Libras, né, no currículo. Então, por que essa disciplina? Para que vocês possam lidar, conversar, se comunicar, interagir e mediar o conhecimento em sala de aula com as pessoas surdas. Então, a questão da surdez, gente, ela ultrapassa a questão da determinação da perda auditiva e um padrão de normalidade do ouvinte. Existem os surdos, existem os ouvintes, né? Então não é uma questão, não é uma deficiência, mas é uma condição. Então a gente costuma brincar dizendo assim, você escuta? Que pena, né? Então é a mesma coisa, vamos dizer assim, ele é surdo, tadinho. A mesma coisa a gente faz também, né? E tu escuta? Pena, tá bom? Então é uma condição, né? Então é um jeito de ser uma característica do indivíduo. Então, a Perry, né, ela é surda, é pesquisadora surda, junto com a Miranda, Karen Strobel, né? Então aí são doutoras na área da linguística, ela diz que ser surdo é uma questão de vida. Não se trata de uma deficiência, é uma experiência visual. O surdo é aquele que compreende e interage no mundo por suas experiências visuais. Por conta disso, essa é uma característica singular do indivíduo surdo. O nosso ensino ele tem que ser pautado com recursos visuais e mnemônicos. Em 2009, uma escola aqui, né, especial de Fortaleza, que trabalha com a educação de crianças surdas, as crianças foram submetidas à prova, né, das avaliações externas que acontecem. E o resultado, né, as crianças que estavam no 5º ano nos resultados para a matemática apontaram 132,73 pontos. Ou seja, essas crianças ainda estavam no nível 1, quando a gente sabe que a média, né, o ideal é que essas crianças do 5º ano estejam no nível 5 em transição para o 6. Então, eles estão muito abaixo da média prevista. Nesse nível, nós temos os alunos que não conseguem transpor para uma linguagem matemática específicos comandos operacionais elementares, compatíveis com a série e não identificam operação de soma ou subtração envolvida no problema, ou não sabem o significado geométrico de figuras simples. Professor, você está falando de surdo ou está falando dos ouvintes? Pois é, a realidade é a mesma, né? Vou passar. Salles, ele diz que a ideia de que a matemática é uma ciência pronta e acabada, ressaltando as divergências entre as concepções de situações elementares da vida cotidiana trabalhada na escola, ela não deve ser vista assim, né? A dificuldade dos alunos surdos em aprender conceitos e realizar atividades de resolução de problemas aditivos é uma realidade que a gente encontra desde que eles estão no seu 2º ano do ensino fundamental. A autora, né, ela vai enfatizar que os problemas auditivos, como aqueles iniciais no processo de formação matemática, sem os quais são, né, os principais, sem os quais ela acredita
que o aluno surdo não poderá progredir no domínio da matemática. É necessário que a criança ela compreenda as estruturas aditivas e as estruturas multiplicativas. Então, isso deve ser trabalhado desde o segundo ano, não com repetições, mas respeitando aquela singularidade, aquela característica específica que a gente falou no começo da nossa fala. Silvia, ela disse que as dificuldades encontradas em sala de aula no processo de educação de língua dos surdos estão relacionadas à falta de interesse e participação dos pais. Além disso, inaplicabilidade da lei, falta de domínio da língua pelos professores, entre outros. Mesmo com a presença do intérprete em sala de aula, é necessário que nós, enquanto educadores, a gente tenha o conhecimento da língua de sinais. A sala de aula é sua, você é o professor. O intérprete nada mais é do que um tradutor daquela língua. Ele vai passar para o aluno aquela aula que você está dando, tá? Então, ele nada mais é que isso. A mediação deve ser feita com o professor. Pode passar, pode passar? Bom, as intervenções do professor face a face, ao enfatizar conceitos no quadro, ao reforçar a importância de determinados dados, são gerados em uma rede de troca com os alunos. Então, é necessário que o professor, para mediar esse contato face a face com o seu aluno, ele tenha também o domínio da língua de sinais. Né? Então, é importante ele saber se aquele aluno surdo dele está com alguma dúvida, né? Se ele sabe, se ele conseguiu resolver aquela raiz quadrada, né? Se ele sabe que aquele problema que está lá é para você fazer uma soma ou se é para fazer uma subtração. Então, é você que vai ter que tirar essa dúvida desse aluno, não é o intérprete, né? O intérprete não deve jamais assumir as funções que estão reservadas para você que vai ser professor. Bom, então aí a gente pergunta assim, bom, e aí como é que a gente pode fazer, tá? Se já é difícil a gente dar aula com os alunos ouvintes, imagina um aluno surdo incluído, ou uma sala, né, especializada para o ensino de surdos, como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente buscou respostas na teoria da atividade de Leon Tiev. Como eu falei para vocês, Leon Tiev, ele é um dos pesquisadores, né, que trabalhava junto com Vygotsky. A teoria é considerada um desdobramento da teoria, né, sócio-histórica, e o termo surgiu na década de 1920 e 1930. Vygotsky foi quem lançou as bases do desenvolvimento da teoria da atividade, né? A questão da noção de ação mediada e a atividade interpsicológica. Então, o que é isso? Essa mediação, né? Alunos precisam estar interagindo entre si. Daí a importância da gente também mudar o nosso currículo dentro da escola. A disciplina de Libras, ela deve estar na escola desde a educação infantil, tanto para alunos surdos como para alunos ouvintes. Os trabalhos em grupos favorecem a aprendizagem do aluno surdo. Colocá-los em grupos, fazer essas mediações, são essenciais para que ele então absorva o seu conhecimento, para que ele faça a construção dos seus conhecimentos. A atividade, então, é interpsicológica, é com os seus pares, né? Com os seus colegas, é aluno, professor. Isso não vai mudar também dentro de uma sala de aula com alunos surdos. A atividade, gente, ela está relacionada a um motivo, né? Não é, a atividade, ela não é a tarefa corriqueira que a gente faz no dia a dia, uma tarefinha de casa, né? E correr no pátio. Não é uma tarefa. Para se tornar uma atividade de aprendizagem, ela precisa de um motivo e de uma necessidade. E para isso, o professor precisa transformar a sua atividade. Qual é a atividade de nós, que somos professores? A nossa atividade é de ensino, né? Então, nós temos que ensinar e transformar essa atividade de ensino em uma atividade de aprendizagem para o nosso aluno. Ele precisa estar motivado a essa aprendizagem. Para isso, também existem as ações. As ações são os objetivos, né, dessa atividade, e nós temos as operações, que é os meios como essa atividade ela vai acontecer. Conhecimentos prévios, elas são operações na teoria da atividade. Então, nós temos uma situação vegetal, né, algo capaz de emergir de um processo, e as categorias dos elementos da teoria, que a atividade
operações. Ela vai propiciar uma visão articulada entre os motivos que impulsionam o sujeito a agir e leva sempre em consideração os objetivos delimitados a cada momento pedagógico. Bom, em sala de aula, como é que eu vou articular então a teoria com a prática? Ora, primeiro, nós, professores, para a nossa atividade de ensino, nós temos que organizar o ensino. E para isso, gente, pressupõe algo que é básico, né? Mas que todo mundo acha chato está fazendo. Planejamento. É preciso planejar a aula e principalmente para o aluno surdo, pensando em quais recursos você vai utilizar, qual é o tempo que você vai se utilizar, quantos problemas se você vai trabalhar com situações problemas, quantos serão utilizados naquela aula de 50 minutos. A atividade, né? Então essa é a atividade de ensino do professor. Isso, né? Pensando em transformá-la numa atividade de aprendizagem para o seu aluno. E aí a atividade de aprendizagem, né? Ela só vai realmente se efetivar como uma atividade de aprendizagem ao fazer com que esse aluno ele passe, né? Por níveis que David Dove chamou de reflexão, análise e o plano interior das ações. A reflexão é a tomada de consciência sobre as ações de ensino. A análise é a identificação e compreensão de elementos do modo geral de organização das ações do ensino. E a planificação da ação é a apropriação de elementos do modo geral no desenvolvimento dessas ações. Reflexão. Como é que a gente sabe que o aluno está nesse nível de reflexão? Fica evidente em situações de tomada de consciência dos alunos acerca de diferentes elementos necessários à resolução do problema. A análise. Fica evidente nos momentos em que, ao procurarem resolver situações e problemas, os alunos conseguem identificar o princípio geral para resolvê-los. É de mais ou é de menos? E aí ele já sabe identificar. Ele faz uma análise do seu problema. O plano interior das ações fica evidente nos momentos em que os alunos planejam, discutem critérios e diferentes estratégias para a resolução do problema. Então, na hora em que eles vão estar discutindo que se está errado, se está certo, eu fiz assim, não vai fazer diferença, né? Eu encontrei um outro jeito de resolver. A hora em que ele está nessa discussão com o outro, é extremamente positivo para ele, para que ele então internalize esses conhecimentos que ele vem construindo. A reflexão, pode passar, né? Então, como é que a gente vai se utilizar, fazer com que essa atividade, ela atinja esses 3 níveis? No caso da criança surda, é necessário que se utilizem os recursos visuais e mnemônicos. Lembram que o sujeito surdo é um sujeito que interage com o mundo por suas experiências visuais? Então, é necessário que a gente se utilize desse material. Agora, é um material contextualizado. Aí eu vou usar aqui o dominó. Vai brincar? Não. Ele tem que ter um objetivo para que você utilize aquele material, né? Então, isso é previsto lá no seu planejamento. Por que você vai usar esse recurso? Esse recurso é válido? Tá? Eu vou adaptar um jogo para o surdo. E o que o jogo traz? Eu vou utilizar um objeto de aprendizagem com ele. O que ele vai beneficiar? Então, tudo isso tem que ser pensado no seu planejamento. Os recursos visuais têm que ser contextualizados e direcionados à aprendizagem. E aí tem algumas das atividades que nós podemos fazer com eles, como essa questão das atividades práticas, né? Ali são alunos surdos, né? Fazendo uma vivência que é muito comum nas escolas do ensino fundamental, que é simular feiras, né? Mercantis, para eles fazerem aquela questão da troca do dinheiro, comprar alguma coisa, né? Resoluções de problemas usando desenhos, textos e trazendo para a prática, né? Eu vou já mostrar aquele segundo da garrafinha e os laboratórios de informática, né? De matemática e sala de jogos. São recursos importantíssimos para a aprendizagem do surdo. Pode passar, umas imagens da feirinha lá, né? E aí, ó. Em uma caixa d'água cabem 1.300 litros, na outra 1.850, 4 restos de litros que há entre elas. E aí você fazer representações, que a nossa amiga falou também, né? As representações dos desenhos, né? E trazer o concreto para a criança, né? E os laboratórios de
informática. Esse daí é em Libras, tá? É um site de matemática em Libras, aonde fica naquela janelinha, a pessoa fica sinalizando o que a questão quer, tá? E vocês podem estar tendo acesso, tá? Tá aí o mesmo site, ó. Ali ela tá fazendo, tente de novo, porque errou, tente de novo, né? De novo. O uso de painéis, né? Então, a gente acredita que as salas ambientes, né? As salas com recursos, elas devem existir no ensino dos surdos, né? Em vez de existir uma sala de quinto ano, várias salas, na sala da matemática, a sala da língua portuguesa, a sala de ciências, para que o aluno ele possa estar envolvido com aquilo que está sendo dado no momento. Os painéis, se eu estou dando estruturas aditivas, né, adição e subtração, os painéis devem focar esse assunto. Outro painel, pode passar. E, assim, contextualizada a idade da criança. Claro que eu não vou usar um recurso desse para uma série de quinto ano, não tem mais sentido. Crianças no quinto ano, eles já são proficientes na língua de sinais. Eles já sabem muitos sinais, já se comunicam com sinais, já sabem tudo na língua deles. Então não tem para que eu estar fazendo correspondência, né, bionímica, ainda questão de quantidade, nada disso. Agora, para a educação infantil é fundamental. E aí, para a gente encerrar esse momento, eu sei que foi assim meio rápido, né? A questão do surdo, o que a gente quer passar para vocês é que a criança surda ela é capaz, ela não tem deficiência intelectual nenhuma, ela é capaz de fazer suas aprendizagens desde que o professor tenha em mente que a sua atividade de ensino ela deve ser transformada numa atividade de aprendizagem para o seu aluno, tá? É totalmente possível. Os alunos gostam de matemática. Se você fizer uma enquete numa escola com surdos, a disciplina que mais aparece como a disciplina que eles mais gostam é matemática, tá? Depois ciências e, claro, sempre as últimas é a língua portuguesa, né? Não gosto de jeito nenhum, tá bom? Só pra gente encerrar, mais um videozinho pra gente se sensibilizar.
Boa noite, pessoal. Como a professora Carol já me apresentou, meu nome é Rodrigo. Eu sou licenciado em matemática aqui por essa instituição, em uma unidade do interior, lá na cidade de Quixadá, na FECLES. Concluí também um mestrado aqui na UES. Então é sempre bom estar aqui com vocês, porque eu me sinto prata da casa, filho da instituição. Então, a pesquisa que eu vou mostrar para vocês é sobre tecnologias digitais no ensino da matemática, elementos necessários à formação docente. Então, para início de conversa, eu vou contextualizar um pouco da minha pesquisa do mestrado. No mestrado, eu trabalhei com o ensino de funções, com o uso do laptop educacional. O laptop educacional ele faz parte de um projeto do governo federal, que é o projeto UCA, é o projeto Um Computador por Aluno. Só para perguntar, mas isso existe mesmo? Existe. Aqui no Brasil foram 300 escolas contempladas, e aqui no Ceará nós temos 9 escolas. E uma das escolas na cidade de Quixadá, onde eu realizei a minha pesquisa. Então, como aporte teórico, nós utilizamos a teoria da atividade, assim também como a professora Flávia. Então é interessante que a gente utiliza uma mesma teoria, um mesmo aporte teórico, mas para contextos diferentes. A Flávia trabalhou com os surdos e eu trabalhei com os alunos ditos normais, com os ouvintes, com o laptop educacional. Então a Flávia já contextualizou muito bem a teoria da atividade e eu usei na perspectiva do seguinte: como a gente em sala de aula gerar essa necessidade de aprender dos alunos, né? Como a gente motivar os alunos a aprender matemática. E quando a gente fala em motivar, eu não estou falando aqui para vocês, a gente contar piada, a gente está dançando para o aluno, não. Como é que ele vai sentir essa necessidade, se sentir motivado para aprender o conteúdo de função, por exemplo? Ou para aprender o conteúdo de probabilidade, análise combinatória. Então, como é que ele vai se sentir nessa perspectiva? E no decorrer da minha pesquisa, eu conheci a aprendizagem colaborativa com suporte computacional. Não utilizei na dissertação, mas aí passei a conhecer e também comparar nos trabalhos. O que é essa aprendizagem colaborativa com suporte computacional? É exatamente o aprender em grupo com o auxílio do computador, né? A questão que a professora Flávia falou, na perspectiva que os alunos surdos precisam estar em grupos, precisam interagir. A gente também. Será que a gente, fazendo trabalhos em equipe, fazendo em grupo, interagindo, isso com o computador em nossas mãos, vai ser mais proveitoso? Então é isso que essa teoria trata. E na minha pesquisa, todos os momentos de investigação em sala de aula foram com trabalhos em equipe, né? Depois eu vou relatar um pouco os resultados. Então eu trouxe para vocês aí, para justificar por que tecnologia digital no ensino de matemática. Trouxe algumas imagens para a gente refletir. Aquela primeira imagem ali são filas em banco. Quem nunca pegou uma fila em banco? Vai lá para o banco, passa horas e horas em uma fila esperando. E hoje, não fazendo propaganda do Banco do Brasil, mas qualquer banco, né? Foi uma das imagens que eu encontrei e gostei. Uma família feliz, porque tem mais tempo, acessa o banco no seu tablet, né? A gente dificilmente precisa ir a um banco e pegar aquela fila. Quando a gente vai no autoatendimento. Eu não me lembro a última vez que eu fui na boca de caixa, porque eu resolvo tudo pela internet ou pelo autoatendimento. A gente vê aí outra imagem na agricultura, né? Teve recentemente uma feira da tecnologia na agricultura, os recursos mais modernos para se utilizar na agricultura. Imagine se fosse um trabalho braçal aí, como seria mais difícil fazer essa colheita de soja. Então eu pergunto para vocês, se todos os setores da sociedade estão se utilizando da tecnologia, estão se aproveitando desse recurso, que veio com certeza para facilitar a nossa vida, por que não a educação? Por que não a educação matemática usar esse recurso para facilitar a nossa vida? Para levar os nossos alunos a aprenderem matemática? Porque vale lembrar o seguinte, que toda essa discussão é porque os alunos estão tendo dificuldade de aprender matemática. Então a gente está trabalhando com novos recursos. Então, um desses recursos é a tecnologia. E quero também lembrar para vocês que eu não vou aqui dizer
Não estou no sentido de dizer que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Nunca. É um recurso que pode auxiliar nesse processo, né, nessa melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. E outra justificativa, pessoal, olha aqui, ó. Uma criança deve ter no máximo 2 anos utilizando um tablet, né? Então, o que acontece? A criança, até... minha sobrinha, né, a Maria Helena aí. Então, a criança, até período antes de entrar na escola, ela já se utiliza da tecnologia, já usa o tablet dos pais, usa o celular, e quando chega na escola, acontece exatamente o corte, né? Na escola é proibido fazer tudo que a criança faz no seu dia a dia, faz em casa, né? Então, um professor amigo meu, ele veio espantado, porque ele disse que foi viajar, e a filhinha dele de 4 anos disse: papai, traga um presente para mim. Aí ele pensava que era uma boneca. Ele disse: o que é, filho? Esse um tablet. Ele disse que se assustou com o pedido do presente. Então, justificando a tecnologia da educação, vamos trazê-la para a educação. Para início de conversa, o que é informática educativa? A informática educativa é o uso dos recursos computacionais com vista à aprendizagem discente. É exatamente isso, a gente usar o recurso para melhorar esse processo de ensino e aprendizagem. E a tecnologia digital, que a gente está tratando, né? Essa tecnologia digital, o que a gente quer dizer isso? São computadores, netbooks, tablets, celulares, iPads, iPhones, os iPads da vida, que toda semana sai um novo, né? Então, está entre as 10 linhas de pesquisas mais estudadas em educação matemática. Tem acontecido uma investigação muito grande em torno desse contexto. Você pode usar a tecnologia como uma fonte de informação, né? Hoje, a gente utiliza o pai Google, o Dr. Google para diversas coisas. Sente uma dorzinha na unha, vai lá no Dr. Google, né? Cuidado com o Dr. Google. Vai lá no pai Google, que é isso? Então, você pode usar a tecnologia como fonte de informação. Você está numa aula de matemática e tem uma dúvida, né? O professor ele não vai ser mais o detentor do conhecimento, teve uma dúvida. Pessoal, abra aqui o tablet de vocês, vamos pesquisar o que é isso, né? Vamos pesquisar o que é uma função linear, por exemplo. A tecnologia também permite melhorar a apreensão dos conceitos matemáticos. Que é exatamente na perspectiva que você pode visualizar o que no papel e no lápis fica muito complicado. Como numa função do primeiro grau, você pode visualizar o movimento da reta, ou numa função do segundo grau, visualizar o movimento da parábola. Nós vamos já ver um exemplo aqui com o software GeoGebra. Mas a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, porque a gente tem que passar desse encanto do recurso, no caso, estou citando como exemplo o laptop educacional, para o encanto de aprender, para o encanto de buscar o conhecimento. Não que o recurso ele não causa aquele certo encantamento, tudo bem. Mas quando o aluno desencantar, pronto, acabou. Ele não vai mais ligar. Então é fundamental se deter que o recurso está lá para ampliar o processo de aprendizagem, para potencializar esse processo. Mas para isso, precisa de uma formação, tanto durante a licenciatura, como uma formação continuada. O projeto U, que ele está em sua fase piloto, ele se preocupa com a formação continuada do professor. Mas com a formação inicial ainda não foi tratado nada. Então eu pergunto aqui para vocês, quem dá licenciatura em matemática, quem é que tem disciplinas voltadas para a tecnologia digital no ensino de matemática? Uma pessoa levantou a mão. Então me diga uma coisa, se vocês saírem hoje da licenciatura, vocês sabem que vocês estão sendo formados para serem professores de matemática. Então vocês vão atuar tanto na educação nos anos finais do ensino fundamental, como podem atuar no ensino médio. Então vocês chegarem em uma escola que tem esse contexto. E aí? Me formei, sou licenciado em matemática, como eu vou trabalhar nesse contexto? Então é necessário a gente olhar para essa formação. Então, como as tecnologias estão chegando na escola? Os laboratórios de informática educativa, os LIA, já são realidade em praticamente todas as escolas públicas do país. Quase todas as escolas que vocês chegam, acho que quase 100% tem um laboratório de informática. E agora, recentemente, está chegando o programa Um Computador por Aluno, que é um laptop para cada criança, para cada aluno. Como eu relatei para vocês, no país são 300 escolas, todos os estados têm esse projeto. E aqui no Ceará são 9 escolas, 2 aqui em Fortaleza, na capital, e 7 no interior. Tem uma escola aqui bem próxima da gente, do José Valdo, que é a Escola Monteiro Lobato. E tem ali no Montes a Escola Estado do Paraná.
Então aqui estão algumas imagens da minha pesquisa, os alunos em sala de aula utilizando o laptop educacional, e aqui está a imagem do laptop educacional. E é importante a gente frisar que isso tem que estar relacionado ao conteúdo escolar, tem que estar relacionado ao currículo, ao que acontece em sala de aula. E não ser usado só de forma esporádica, de forma num momento pontual. Mas para isso a gente também vai ter que pensar em uma reforma nessa rigidez do nosso currículo, né? Então eu trouxe para vocês também mais algumas imagens. Ó. O laptop educacional é esse aqui. Não é uma brincadeira, é uma realidade. Existe isso nas escolas públicas do país. E a tendência, o nosso ministro da Educação, é que esse projeto ele se alastre, né? Ele ganhe, tome o Brasil aí adentro das escolas. E também já tem um novo projeto, que é na rede estadual do ensino médio, que é o tablet do professor. Já teve alguns professores que estão recebendo os seus tablets, né? Aí aqui alguns alunos trabalhando em grupo, né? Que essa é uma perspectiva que os alunos possam colaborar entre si. Claro, não precisa formar grupos muito grandes para não surgir aquela conversa, mudar aquele assunto. Então forma dupla ou trios. E aqui também alguns alunos interagindo com o laptop educacional. Mas é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado com o uso da tecnologia em sala de aula. Porque a ideia não é vocês, hoje eu não preparei uma aula, eu vou levar o computador para os meninos brincarem. Não, de jeito nenhum. Se for assim, não faz sentido nenhum. É melhor ficar com um pincel e, que nem o professor Emílio sempre falou, com um velho PC, com papel e com caneta. Não usa um novo PC. Por quê? A ideia é que o laptop educacional, a tecnologia, esteja sempre a serviço do processo educativo. Que seja escolhida levando em conta sua adequação ao plano de aula, e não o contrário, né? A gente tem que ter objetivos bem definidos do que quer, onde quer chegar, do que a gente quer alcançar, para depois escolher o nosso aparato tecnológico, e não o contrário. Então, que seja destinado ao ensino de um conteúdo, com um conceito específico. Hoje eu vou trabalhar a função afim. Para trabalhar a função afim, eu posso escolher tal objeto de aprendizagem. Eu posso escolher o objeto de aprendizagem GP funcional, que ele trabalha a função afim. Então, é nessa perspectiva. E que sejam capazes de criar situações favoráveis à aprendizagem e à situação de dificuldades. E isso os alunos, né? Superar suas próprias dificuldades. Os PCNs, eles dizem o seguinte, que a gente deve fazer matemática em sala de aula. Para fazer matemática em sala de aula, a tecnologia é um bom caminho, porque o aluno ele vai viver um processo parecido que o matemático viveu, ele vai experimentar. E que esteja adequado aos parâmetros de qualidade, pré-definidos e com objetivos bem definidos. Aí vocês podem me perguntar, mas professor Rodrigo, onde encontrar isso? Tem como encontrar? Tem, porque falta, eu não sei, eu não conheço. Pessoal, tem que sobra. O investimento do governo não é pequeno, então tem portais de acesso aí demais. E a gente pode citar como exemplo, vocês podem encontrar esses objetos de aprendizagem, esses softwares, no portal do professor, no RIVED, Dia a Dia Educação, TV Escola, Domínio Público, Banco Internacional de Objetos Educacionais e Periódicos de Acessos Livres. Pode encontrar também no portal da Unicamp, que é específico mais para o ensino médio e para o ensino superior. Vocês podem estudar cálculo usando objetos de aprendizagem, vocês vão encontrar aqui nesse Matemática Multimídia, esse M3. Tem o Proativa, que é da nossa co-irmã, que é a UFC, quer dizer, tem um portal no quintal da nossa casa, no dito popular, e a gente às vezes não conhece. E tem o MD Mágica, mais voltado para os anos iniciais. Então aí eu separei alguns links, alguns endereços, que vocês podem, depois eu posso repassar esses slides é para vocês mesmos, se quiserem utilizar, publicar, que é o portal do professor, o RIVED, o Matemática Multimídia, M3, o BIOI é onde une todos os portais, que é o Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem. E só uma ideia, pessoal, aqui, para o ensino superior, só para o ensino superior. Na área das ciências exatas e da Terra, existem 2.168 objetos de aprendizagem. Aí o MD+, o Proativa. Pronto. E aqui nós vamos utilizar um pequeno exemplo com o software GeoGebra. Como a gente pode trabalhar função no segundo grau.
Marisa, pode dar aquele link, por favor? É esse link aí, que eu escrevi para ele. Pronto. Pois vai só ali naquele A igual a 2. Deixa eu ver se eu agilizo ele. Agora, pessoal, vou dar uma demonstração. Deve estar lá em cima, não vai me desmentir não. Vou abrir aqui outro. Então a gente vai utilizar aqui o software GeoGebra para fazer uma demonstração com função quadrática. Pronto. Então observe. Primeiro a gente vai colocar aqui os coeficientes A, B e C. Colocar aqui o coeficiente A variando de menos 5 até 5. Vou aplicar aqui no software, aí ficou A igual a 1. Colocar aqui o coeficiente B agora, variando também de menos 5 até 5. E colocar o coeficiente C. Pronto, então nós temos aí os coeficientes A, B e C, lembrando que todos estão igual a 1, por enquanto. Agora nós vamos colocar a função quadrática aqui. AX ao quadrado mais B vezes X mais C. Pronto, então saiu aí a nossa parábola, pessoal. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: nós temos os coeficientes A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1. Quando a gente colocar o A igual a 2, o que é que vai acontecer com a parábola? Quando a gente colocar o coeficiente A igual a 2, o que é que vai acontecer com a parábola? Vamos lá, colocando A igual a 2. Olha, exatamente, a parábola vai fechar. Vocês podem perceber que com o software o aluno ele pode visualizar esse fechamento da parábola, né? Ele pode, que com papel e com a caneta é praticamente impossível. Agora me diga uma coisa, quando o A for igual a 0, o que é que vai acontecer? Olha o A igual a 0, ó. Opa, o A igual a 0 deixou de ser parábola, né? Ó. Então se deixou de ser parábola, virou uma reta, não é mais uma função quadrática, é uma função do primeiro grau. Então a gente tem que lembrar que a função quadrática, o A é diferente de 0, né? Porque senão a função afim ia ser um caso particular da quadrática. Isso não é verdade. Quer dizer, os nossos alunos eles estão visualizando o processo. Agora me diga uma coisa. Quando o A for negativo, ó, o A1, ó, e agora o A, ó, menos 1. A gente visualiza o processo da parábola ficando com a concavidade voltada para baixo. Agora outra pergunta, quando a gente manusear o coeficiente B, o que é que vai acontecer com a parábola? Hein, pessoal, o coeficiente B, o que é que ele significa na função quadrática? O que é que a parábola, qual é o movimento que a parábola vai fazer? Vou movimentar aqui o coeficiente B para a gente ver. Olha aqui, movimentando ele para 2, ó. E agora movimentando ele para menos 1. Então vocês podem perceber o movimento da parábola. Mas uma questão interessante é que a gente movimentou o A, movimentou o B e a parábola não saiu do ponto 1, do eixo Y. Por quê? Porque é exatamente o coeficiente C, né? Vamos manusear agora aqui o coeficiente C. Colocando ele agora 2, ó. Colocando ele agora menos 1, ó. Então C é onde está isso. Então, pois é, pessoal, vocês viram como o software ele pode potencializar o ensino, né? Vocês, eu acho que todos vocês, que a gente fez isso com papel e com a caneta.
e fica bem mais complicado a gente visualizar esse movimento. Aí aqui foi outra experiência com um objeto de aprendizagem chamado GT Funcional, que é encontrado no site, no portal do Proativo aqui da UFC, onde os alunos trabalharam função afim. E eles viram o movimento da reta. Ó. E uma vantagem do objeto de aprendizagem é que ele vai deixando o rastro da reta. Ou seja, a proporção que o aluno vai manuseando o coeficiente A e o B, ele vai percebendo esse movimento. Até perceber que o coeficiente A, ele indica a inclinação da parábola, né? E o coeficiente B, ele vai indicar o ponto que a parábola vai tocar no eixo Y. Então é isso, pessoal. Obrigado, espero ter contribuído. E pelo site do mais, o e-mail e o nosso currículo. Bem, quem vê minhas aulas de prática, me assiste, percebeu que algumas coisas têm parecido um pouquinho com o Rodrigo, porque o Rodrigo fez o estágio docente do mestrado na minha disciplina. Então a gente sempre está aprendendo. Então, quando ele passou essa parte que fala do estágio, dos objetos de aprendizagem, eu achei interessante que os alunos também tivessem, não só numa palestra como essa, mas que toda a vida a gente pudesse utilizar, né? Então, eles gostam bastante, vocês gostam bastante, porque é uma coisa nova, né? E eu vou implementar agora, porque eu vi que tem mais coisas, mais portais, né? Dá para ser utilizado. Gente, agora eu vou abrir para perguntas, dúvidas. Vamos lá? Bora lá, sério. Tá doido para perguntar? Alguns escapam porque eu não lembro o nome. Nenhuma pergunta, gente? Vai pro show. Pois não é? Eu li a revista no carro. Nenhuma pergunta, gente? Eliane, Jeane? Não? Não são meus alunos, mas eu conheço. Então eu queria agradecer, Jeane, Flávia e Silvana, por esse momento e assim, apesar de ter sido assim, as pessoas saíram porque devido ao trânsito, né? Mas eu achei que se me fez refletir muita coisa. Foi uma pena você realmente ter participado no horário da tarde da palestra do professor, mas depois eu vou te passar os slides dele. Brandão, da UFC. Não, é Jorge Brandão. Certo? Bem, gente. Se tiver assim, alguma dúvida ou interesse, né, procure mais, a sede do mais é aqui no mestrado, né, de educação, aqui nesse bloco aqui vizinho a vocês. Então, estamos de portas abertas para fazer trabalhos, para fazer pesquisas, né, para estar estudando, enfim, né. Então, procurem, participem e, fundamentalmente, estudem e se aprofundem nessa área que é tão importante para a vida da gente, né? Então, eu era E bacana, gente, que no Grupo Mais tem vários horários, são 3 eixos, então se você às vezes não tem tempo de ir para alguma reunião que eu percebi, tem como você participar de outras, né? Que às vezes tem aula no horário, então você consegue participar também de um grupo, né? Então é bem bacana, ok? Então mais uma vez eu quero agradecer, Rodrigo. Só lembrando que a professora Carol falou que a gente tem horários diversificados, porque tem a reunião do grupo geral, que é na sexta-feira à tarde, quinzenal, mas tem 3 subgrupos de estudo, que é o subgrupo do ensino de matemática, que acontece também quinzenalmente na sexta-feira, e de 2 teorias que a gente estuda, que é a teoria da atividade, que acontece na segunda-feira pela manhã, semanalmente, e a teoria dos registros de representação semiótica, que acontece na sexta-feira à tarde também. Então, se vocês quiserem, a gente tem uma sala no Centro de Educação, ali no programa de pós-graduação em Educação, PPGE,
e sempre tem integrantes do grupo lá. Estamos de portas abertas para receber e compartilhar novas experiências. Obrigado. A gente fica ali pertinho do laboratório de matemática. Era o antigo laboratório de matemática, para quem conhecia, é naquele corredor. Nós só mudamos o corredor, nós estamos no mesmo prédio.